O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta quinta-feira os números do segundo trimestre do ano de 2020. Eu vou começar trazendo o destaque da carne de frango. Carne de frango teve uma queda. É o que eu vou mostrar rapidamente aqui na nossa tela. Você vai saber como é que ficou esses dados para abate para frango. Você vê aqui um volume de abates de 1 bilhão e 400 milhões de cabeças de frango, uma queda de 1,6%. Isso em peso carcaça representa 3 milhões 210 mil toneladas, ou aqui uma queda de 4% de acordo com os dados do IBGE. Já o abate de suínos foi o que subiu. Suíno subiu o abate. Vamos ver os números aqui em relação ao que aconteceu no segundo trimestre. Eu trago aqui os dados de 12 milhões e 70 mil cabeças que foram abatidas, elevação de 5,9%, o que trouxe um equivalente de carcaça de peso de 1 milhão e 100 mil toneladas, ou alta de 8,2%. Mas o que nós queremos saber mesmo é sobre o abate de bovinos. E o abate de bovinos no segundo trimestre de 2020 recuou 9,7% quando comparado ao mesmo período do ano de 2019. Olha só, coloca na tela, nós temos aqui um volume de 7 milhões 170 mil cabeças que foram abatidas. Isso representa uma queda de 9,7%. O equivalente carcaça é de 1 milhão 850 mil toneladas de carne, que foi produzida, com queda, portanto, de 6,6%. Esses são os dados do IBGE e o que nós queremos saber é por quê. E para falar sobre o porquê é que nós convidamos aqui o meu amigo, o nosso colega aqui de trabalho, João Pedro Cuti Dias, consultor do Canal do Boi. João Pedro, vou perguntar já diretamente. Porque quando olha, principalmente o público leigo, 9,7% de queda, ele não imagina os motivos. E os motivos da queda, se eu fosse resumir de uma maneira só, é porque não tem gado. Mas aí eu quero perguntar para você, que você tem os detalhes. Boa tarde, João Pedro. Por que caiu o abate de bovinos no Brasil? Vamos lá. Você teve um último trimestre de 2019, um preço excepcional. Ele pulou de R$ 160 arroba para 210 no indicador CPE. Ou seja, você teve um aumento de R$ 50 na arroba em período de 3 meses. Fruto de quê? Da demanda chinesa forte comprando, já se prevenindo para o feriado do Ano Novo Lunar chinês, comprou muito. O preço do boi China chegou a 230, bateu os recordes de preço. O que aconteceu no primeiro trimestre desse ano? Os frigoríficos tentaram, houve aquele problema da pandemia, a China foi o primeiro país que sofreu, porque foi na província de Wuhan. E o que aconteceu? Na cidade de Wuhan, você parou, trancou um pouco as exportações para a China em função do movimento nos portos, a quarentena obrigatória que a maior parte do território chinês teve que fazer. Aconteceu o quê? Aconteceu que os frigoríficos derrubaram o preço, veio para baixo de R$ 200 no indicador. O que aconteceu? Nesse primeiro trimestre desse ano, seria o primeiro trimestre do pessoal e o preço do gado de reposição em alta. Vê os preços que estão correndo do gado magro, do bezerro. O bezerro foi de R$ 1.450 para R$ 2.000 o preço do indicador. Então subiu muito os preços dos animais de reposição. O que aconteceu? O primeiro giro. E o preço do milho alto também. O milho estava alto em maior parte do Brasil. O milho representa um papel importante no confinamento. O que aconteceu? O primeiro giro de confinamento caiu muito. Foi muito fraco. Foi muito fraco. Por quê? Porque o pecuarista, o confinador, ficou olhando os preços, olhando para frente, como é que fica? O importante, João Pedro, só para te interromper um pouco aqui, que o Canal do Boi aqui no Agricultura BR, a gente já falava disso, que o primeiro giro, ou primeiro tombo de confinamento, aliás, como todos eles, seriam fraquíssimos, seriam muito baixos por conta de todas essas questões que você colocou agora. Dá para colocar aí que o número de animais confinados no Brasil em 2020, ao final do ano, será até 35%, 36% inferior àquilo que aconteceu no ano passado. E não é maior porque o segundo giro está bom. Hoje você tem a maior parte dos confinamentos cheio. Então essa carne vai entrar no mercado em setembro, outubro, que vai ser a carne dos confinamentos. Então o que aconteceu? O pecuarista, ele vendeu o animal, às vezes, um pouco mais leve,
no último trimestre do ano passado, e agora a oferta de animais prontos para abate é muito baixa, para ver que as escalas dos principais polos produtores de carne bovina no Brasil é 2, 3 dias na média deles. Então, nós estamos vivendo um momento que não tem animal e um momento de uma demanda forte de carne. A prova é que o mês passado batemos o recorde de 170 mil toneladas de carne in natura. Ontem, essa semana, segunda-feira, quando divulgou os primeiros números de agosto, já se fala em 8.800. Eu acredito que não vai ficar esse número durante a média do mês de agosto, mas é um número excepcional. Se isso se confirmar ou um pouco abaixo disso, vamos passar outubro de 2019, que foi o mês que o Brasil mais exportou carne in natura. Então você vê o mercado mundial comprando, você vê o câmbio favorecendo, ou seja, um câmbio acima de R$ 5,30, o dólar acima de 5,30, e isso é tão bom que até os balanços frigoríficos estão mostrando números excepcionais, né? É bom. Eles sempre ganham mais. É bom que eles ganhem dinheiro, mesmo o pecuarista fica um pouco mais tranquilo, que vai receber na hora certa. Então, o que nós estamos vendo hoje é a falta de animais e um mercado externo forte. Havia uma expectativa de que a pandemia iria prejudicar muito a demanda no mercado interno, mas não está acontecendo isso. Não sei se foi essa ajuda emergencial, alguma coisa que aconteceu, que o mercado interno não caiu conforme as primeiras expectativas. Mesmo na época forte da questão da pandemia, que os principais estados, São Paulo hoje é o 38% do mercado de carne bovina no estado de São Paulo, fechado e tal, mas não aconteceu isso. E também a exportação crescendo forte. Então, hoje o preço do boi está forte, está firme, a demanda é boa, tanto no mercado interno como principalmente exportação. E o segundo semestre, normalmente, a exportação é mais forte do que no primeiro. O primeiro já foi bom e o segundo, então, a expectativa é muito positiva. Tá certo, João Pedro. Eu posso dizer assim, já de antemão, segundo semestre, entre a última semana de outubro e novembro, aquela expectativa, a gente já falamos algumas vezes, eu conversei com vários analistas titulares, nosso entendimento por aqui é de uma disparada de valores a partir da segunda quinzena do mês de outubro.